E Faraó é um retrato do próprio demônio. Israel é a figura do povo escolhido, povo de Deus, muitas vezes retratado como igreja de Deus. E Josias era um rei, representa porque não um pastor, porque não um grande líder do povo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Josias é uma história muito interessante, e porque acontece com Josias algo fenomenal no ministério. Josias se aplicou também em buscar Deus, restaurar cultos. Depois você leia, por favor, o livro de 2 Crônicas, no capítulo 30 para frente. Você vai ver os feitos, porque Crônicas era a história dos reis. Josias foi um rei aplicado, um rei que destruiu muitos ídolos em Israel, um rei que reconstruiu a instituição do culto em Jerusalém. A igreja estava perdida, o templo estava abandonado, os louvores já não aconteciam, sacrifícios não se faziam, o rolo da Torá estava caído num dos cantos da casa do Senhor, esquecido. Josias foi lá e restaurou. Josias é como zeloso, que restaurou inclusive a celebração da Páscoa, que não se fazia há muitos anos. Josias era um rei com crédito. Fala comigo, rei, a mandatária de Deus, que era a Páscoa. Josias, depois de colocar em ordem irmão, nós estamos falando aqui, de um homem que teve êxito em tudo que fez e agradava os olhos do Senhor. Sucesso no ministério. Pensa, o retrato do nosso inimigo. E é curioso o que Deus falou no meu coração. Eu não queria jamais falar o que eu vou falar aqui hoje. Jamais falar. Porque eu também tenho uma forte resistência. Quando Josias, um fato interessantíssimo, o retrato inimigo de Israel se levanta para fazer guerra à Síria. E tinha que subir junto ao rio Eufrates para guerrear com Carquemis, ou Carquemis, em outras versões, que era o rei da Síria. Egito e Síria, fala comigo, Egito e Síria. Tinha nada a ver com Israel. Não tinha nada respaldado, protegido, e a obra estava a 1000 por hora, Dines. Maravilhoso o que acontecia, um verdadeiro avivamento da igreja da época. Só que quando ele viu um dos sempre inimigos seus subindo para a guerra, e vendo toda a aprovação ministerial que ele sempre teve, tudo que Deus fez ajudando ele, inclusive restaurar o templo, derrubar altares dos ídolos, e aquele sucesso todo, ele se levanta contra Neco. Fala comigo, se levantar contra Neco, fala. Ao olho nu agora eu quero te fazer uma proposta. Pense você, imagina, o que tem? Que problema tem você ser inimigo de quem é inimigo seu? Nenhum. Mas o problema aqui não é só ser inimigo. O problema aqui é saber. Um sábio, já viu isso? Pega um cachorro brabo pela orelha e segura, irmão. Facinho. Quero ver soltar depois, sem ser mordido. Josias, preste atenção para você não perder o fio da meada. Está dando tudo certo para mim, eu vou lutar contra quem luta sempre comigo. Vou aproveitar que ele está fazendo guerra com outro inimigo meu, e vou também guerrear com ele no Eufrates. Fala comigo, estratégia bacana, boa ideia. 51, irmão, uma boa ideia. Boa ideia. Que ideia sensacional. Deus está comigo, a igreja está crescendo, está tudo dando certo. Estou restaurando o tempo, estou fazendo a vontade de Deus. Tudo perfeito. Eu sou Josias. Está tudo dando certo para mim. Então ele propõe uma guerra e entra e vai contra Neco. Olha bem para mim, irmão, não deixa nada te distrair, porque é fácil perder a percepção disso aqui. E ele começa a combater Neco. E quando ele marcha em direção a Neco, o desviadão, aliás, que nunca nem crente foi, o representante do legalismo satânico, o rei do Egito, manda um recado profético para Josias. E aqui eu quero desfazer alguns paradigmas para você tomar cuidado com quem fala em nome de Deus. Pastor, mas bebeu. Pastor, mas eu não sei se é macumbeiro que me falou. Contei para alguém esses dias que passou um bêbado lá na porta do meu trabalho e falou uns negócios. Bem interessante o que ele falou. Super interessante. Né? Agora preste atenção. Mais cuidado ainda para não julgar quem está falando.
porque algo derrubou Josias, e o que derrubou Josias foi a cegueira, a falta de percepção, ou achar que Deus só usa quem ele achava que era capaz de ser usado por Deus. Leia a história de novo comigo. Saiu para combatê-lo, marchou para combatê-lo. Próximo versículo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros, dizendo: não interfiras nisso, rei de Judá. Ô pastor, não entra nisso não. Quem está entendendo, diga amém. Eu não estou indo contra você, rapaz. Deixa eu quieto. Olha a luta que eu estou aqui, ó. Eu estou indo contra Carquemis. Eu estou indo contra outro inimigo seu. E tem um ditado por aí, irmão, presta atenção, que é: deixe os seus inimigos lutarem um contra o outro, é melhor para você, ué. Qualquer um que vencer é menos um inimigo. Tem dois inimigos meus lutando um com o outro, eu vou interferir, irmão? Fala sério para mim, olha bem para mim. Olha o tanto que falta, às vezes, inteligência para a gente entender a vontade de Deus. Tem dois inimigos seus lutando ferozmente, você tem que sair para matar um? Um vai morrer. Na guerra de espada, irmão, um deles vai morrer, menos um. Seja pelo menos inteligente, espera um matar o outro, depois luta contra o outro que ficou. Estou falando de inteligência humana, mas mais que isso, que é subestimado por Josias, ele subestima a voz de alguém que falava em nome de Deus. Sabe por quê? Porque esse alguém não era crente, não parecia crente, não andava como crente, não vestia como crente, nunca foi crente, mas tinha uma palavra de Deus. Agora presta atenção no que eu estou te falando, é muito sério. Cuidado em achar que Deus tem uma placa de igreja pendurada no pescoço. Cuidado com a aparência de religiosidade. Esse aqui pode ser usado para falar comigo, esse aqui não. Esse aqui nem parece crente. Não, aquele lá não. Cuidado com isso, porque às vezes Deus fala até na boca do teu inimigo, e cabe a você ter discernimento de ouvir. Quer saber? Pastor, mas o diabo não fala não. Não fala não. Quando encontrou Jesus, o endemoniado de Gadara, o que o Satanás falou para Jesus? Ninguém estava vendo o Filho de Deus lá. Todo mundo estava vendo um homem com seguidores, mas ele foi o primeiro a adorar Jesus e dizer: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus vivo, vieste nos atormentar antes do tempo? Tem gente que pensa que Satanás não sabe a verdade. Não, irmão, ele sabe a verdade que até cai os dentes, só que ele prefere mentir para enganar. Mas até o seu inimigo, Deus pode usar para te dar um livramento. Fala comigo assim: até meu inimigo, Deus pode usar para me dar uma orientação. E aqui, com base nisso, eu quero usar uma palavra da minha esposa. Uma vez, ela conta, e eu não me lembro bem, mas que alguém bêbado falou algo para ela, não foi? Alguém bêbado, ela filha de pastor a vida inteira na igreja. Não, eu quero fazer um paralelo, não para expor minha esposa, nem também para honrá-la, mas preste atenção. A minha esposa foi uma mulher que se guardou, se resguardou, vivia da casa para a escola, da escola para a igreja e para o trabalho, desde a sua juventude. Casou uma menina que casou virgem na igreja, mas Deus usou um bêbado para falar com ela na rua. E se ela não tivesse discernimento e humildade espiritual para ouvir, que às vezes Deus usa até uma jumenta, irmão, para falar com o homem, se você não entender isso, você corre um sério risco, o risco que correu Josias. Deixa eu te perguntar, alguém tem falado em nome de Deus para você e você tem desprezado? Cuidado, vamos ler mais um pouquinho para você entender onde eu vou chegar. Eu não estou indo contra ti não, ó, depois da vírgula. Mas outro reino a qual estou em guerra, Deus me disse. Irmão, se for crente pentecostal da Canela de Fogo, você olha um camarada que nem crente ia falar Deus me disse, e fala assim... Deus não anda falando nem comigo que sou crente, vai falar com você? Fala comigo, Deus me disse. Quem falou isso, irmão? O retrato do inimigo em pessoa, Neco. Deus me disse. Ouvir a voz de Deus não é um privilégio só de crente, ovelhinha do cabelinho penteado. Ouvir a voz de Deus, irmão, para os propósitos que Deus tem, às vezes até o diabo tem que obedecer quando Deus manda. Até o diabo tem que seguir o conselho que Deus mandou. Quem está entendendo, diga amém. Deus me disse que me apressasse. Olha bem para mim, irmão, presta atenção. Existe um negócio chamado visão humana e visão de Deus. E é aqui que Deus falou comigo. E aqui eu quero descer de um degrau.
Aqui, inclusive, eu estou falando algo contra a minha própria razão, submetendo a Bíblia. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 11, ou 13, melhor dizendo, 13, Romanos capítulo 13, que fala da autoridade, é isso? Que não há autoridade constituída senão por Deus. Eu estou falando aqui diante de câmeras. Quantas vezes até diante de câmera eu estou fazendo embates e debates e debochando literalmente de alguém que está numa cadeira de poder. Eu sou um dos primeiros que essa palavra bate. Eu vou fazer uma pergunta clara para vocês, só me responde quem tiver firmeza para responder. Deus ainda governa o universo, sim ou não? Então preste atenção, essa palavra é mais para mim, estou falando com raiva para mim. Então por que você não concorda com o que está no poder hoje? Eu posso até discutir alguém que é candidato, mas depois que se tornou autoridade, até Jesus reconheceu a autoridade do velho Pilatos. Até Jesus reconheceu. E aqui eu quero pegar outro gancho com Jesus. Quando João Batista foi preso, eu não posso estender muito por causa do horário, mas preste atenção, João Batista foi muito mais preso pela petulância do que por ordem de Deus. Você tem coragem de repetir? Eu vou te provar na Bíblia. Fala comigo. João Batista foi preso muito mais por petulância do que pela vontade de Deus. No outro estudo, se vocês quiserem, eu vou mostrar também Paulo, a mesma coisa. Só foi preso por petulância, porque Deus usou profetas e vários, inclusive profetisas, para dizer para ele: não desça para Jerusalém, porque lá vão te prender. Eu estou pronto até para morrer por causa do evangelho. Que prisão, moço. Terminou na cadeia e decapitado. Agora, para mim, é muito sério o que eu vou te falar. Você talvez não vai ouvir nenhum pastor te falar o que eu vou te falar. João Batista foi muito mais preso e decapitado por sua petulância do que por uma ordem de Deus. Você não vai achar Deus mandando ele revelar pecado de Herodias. Acha, missionária? Acha Deus falar assim: ó, João Batista, vai lá e expõe aquela adúltera lá que está traindo o próprio irmão do rei lá. João Batista, em sua petulância, grita no meio da rua para a carruagem de Herodias e diz para Herodes: publicamente, não é lícito possuir a mulher do seu irmão, rapaz. Deixa eu te fazer uma pergunta: quando foi que você viu Deus expor alguém? Pastor, mas eu não concordo, era pecado, ele estava certo. Vamos ver se estava. Jesus, quando João Batista é encontrado preso, na noite da palavra passada eu falei sobre isso. Jesus em algum momento protestou contra Herodes? Olhe para a minha cara e me diga: em algum momento Jesus fala: ô corrupto, você prendeu o cara errado, quem tinha que estar preso era você, rapaz, João Batista é santo e você é pecador? Algum momento, achem para mim na Bíblia. Jesus não bate de frente com as autoridades da época. Jesus não expõe a podriqueira que era a casa de Herodes, não expõe. Mas para defender João Batista, Jesus não organiza protesto. E vem cá, essa palavra bate em mim também, que tem um sentimento patriota, que não gosta de ver o corrupto. Eu também chamo de corrupto. Eu também reclamo das injustiças. Mas Jesus não faz o mesmo. Jesus não organiza protesto. Jesus não expõe o pecado, o mesmo pecado de Herodias. Se fosse a vontade de Deus de expor pecado, Jesus tinha chegado completando assim: e o que o João Batista falou, viu? Tem até o vídeo aqui, quer ver? Vou pôr na internet para você ver. Não é propósito de Deus. Muitas vezes sofremos porque saímos para além do propósito, do chamado que Deus nos chamou. E agora preste atenção, tem muito pastor e crente sendo perseguido. Pastor, e você está falando, quem está falando para você é alguém que vive protestando. Para você entender a seriedade da revelação, que primeiro fala comigo. Romanos 13, não há autoridade sem que seja constituída por Deus. Se está lá, não interessa se foi, que tipo que foi, se foi fraude, se não foi, se está lá, sentado na cadeira. Diz a Bíblia que nenhuma autoridade existe sem que Deus permita. Aplaude Jesus pela vida dele. Agora preste atenção, Paulo ainda vai mais além. Paulo ainda vai mais além. Ele diz assim: quem se volta contra a autoridade traz condenação para si mesmo. Fala assim: condenação para si mesmo. Acha Jesus protestando?
encontra Jesus desafiando. Tinha alguém mais santo que Jesus na época? Não, Jesus não falou nada porque ele tinha rabo preso com os políticos, será, irmão? Não, porque ele sabia o seu alvo, ele não errou o seu alvo. E aqui está pregando e confessando a vocês alguém que gosta de falar. Não concordo com quem está lá, não concordo com quem foi feito, não concordo com nada disso, mas eu tenho que ser humilde ao ponto de dizer que Deus tem falado comigo nesses dias. Nada saiu do controle de Deus. Se tem alguém lá desse jeito, é porque o povo dessa terra está merecendo alguém desse jeito. Se tem alguém assentado naquela cadeira, não sei o caminho que usou, mas o dia que Deus não quiser mais, olha para mim, é sério que eu estou falando, o dia que Deus não quiser mais, Ele desliga a vida da pessoa num piscar de olhos. O dia que Deus não quiser mais, Herodes morre, assim como o rei do Egito morreu na travessia do Mar Vermelho. O dia que Deus não quiser aquela autoridade, ele vira fumaça, mas se ainda está lá, tem um propósito eterno pelo qual nós não estamos entendendo, assim como Josias não estava entendendo o propósito eterno de Deus. Agora eu volto para a mesma história, pula para frente para mim, não, olha o que ele diz ali no final, não pula não. Se te opores a Deus que está comigo, caso contrário, Ele te... Da onde, mas olha para mim, da onde que Deus vai destruir um pastor igual Josias? Restaurou o templo, que gracinha, restituiu a Páscoa, restaurou a leitura diária da Bíblia, do Pentateuco, voltou a organizar os cultos, tirou a ruína espiritual de Israel e voltou a fazer coisas lindas. Da onde, pastor, que Deus vai destruir? Olha quem está falando, fala comigo bem alto para você não distrair isso, assim, olha quem está falando, fala, não, fala com deboche, olha quem está falando, olha para mim, irmão, Josias, eu sou ungido de Deus, rapaz, meu inimigo, acho que ele está, bebinho, Deus falou comigo para ele apressar, e se eu intervir, eu vou morrer, aqui, como é que estão fazendo? Tem até pastor fazendo esse sinal hoje, né? Aqui para ele. Vamos ler mais? Quem concorda que eu estou lendo a Bíblia, diga glória a Deus. Mas isso aqui é tesouro escondido, viu? Não é qualquer um que está achando e interpretando isso, não. Sem modéstia, mas também sem orgulho no coração. Josias, contudo, fala comigo, Josias, contudo, não quis voltar atrás. Eu mesmo sou um desses. Eu falei, quem cala consente. Eu vou direto pôr o narizão no Facebook. Eu não gosto, esse ladrão, corrupto, não sei o quê, esse pão, não chega à justiça, e eu fico lá o tempo todo e fico bravo, a ver, chega estufa aqui, eu fico indignado, homem brabo. Deus me pega antes de ontem, esfrega minha cara na Bíblia assim, fala assim, rapaz, por acaso eu te chamei para essa guerra? Por acaso você é melhor que Josias, que restaurou minha casa inteira? Por acaso você é melhor que Josias, que restaurou a Páscoa que não era celebrada há décadas? Por acaso você é melhor que Josias, que quebrou os altares de Balaíns e edificou a casa do Senhor de novo em Israel? Doeu ouvir isso de Deus, e Deus me deu literalmente um basta, falou assim, rapaz, ou você quieta, ou você vai descobrir da pior forma, que você está lutando contra algo que você não compreende. Quem está sentado no governo do universo ainda é Deus. Quem coloca no poder é Deus, e quem destitui é Deus. Quer ver só o que disse Daniel, só para você entender. É Ele que estabelece reis e remove reis, e o seu reino é para sempre. Fala essa frase comigo. É Ele que move reis e estabelece reis, e o seu domínio é para sempre. Aplaude Jesus aí, irmão. Bateu demais em mim. Eu tenho que ser humilde de confessar publicamente, porque publicamente eu falo contra. Então, publicamente eu tenho que me expor. Olha o que acontece. Contudo, não quis voltar atrás. Eu já falei. Somos de Deus, todo mundo sabe minha posição, então agora não posso voltar atrás. Vão achar que eu amarelei. Vão achar que eu covardiei, ou vão achar que eu também sou do partido deles agora, que eu virei a folha. Não quis voltar atrás, pelo orgulho de ser o rei de Israel.
Não quis voltar atrás. Diga comigo, não quis voltar atrás. Mas ele disfarçou, usou uma estratagema, uma estratégia. Se disfarçou para enfrentá-lo. E em combate, ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera. Não, você está lendo comigo? Pelo amor de Deus. Você está lendo comigo? Não quis ouvir o que Neco lhe dissera, por ordem de... E foi combatê-lo na planície de Megido. Mas eu dou uma disfarçada, eu uso uma conta falsa no Face, mudo lá para uma cara diferente, e vou continuar batendo. Eu crio um perfil falso, quer ver? Vou arrebentar com ele. Ou crio uma conta nova que não me liga comigo, eu vou fazer alguma coisa. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais: tirem-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram em um outro e o levaram para Jerusalém. Onde? Não, é homem de Deus, irmão, lê direito, não está isso na Bíblia não. Onde o quê? O ungido morreu. É assim que está? Que é isso, está mais ruim do que o filme do Vingador no final lá, ué. Morreu, irmão. E foi sepultado nos túmulos de seus antepassados, e todos os moradores de Judá e Jerusalém choraram por ele. Deixa a pausa aqui, pausa aí, irmão. Foi um dos maiores lamentos de Israel, porque era um dos maiores líderes da restituição do culto de Israel, foi um dos reis de maior sucesso ministerial, mas pôs o nariz e não teve coragem de voltar atrás. Deixa eu te falar, tem que ser muito corajoso para voltar atrás em algum ponto, tem que ter humildade para descer, mesmo sendo rei, sendo ungido. Agora eu falo aqui com pastores que me ouvem agora ou posteriormente, pode me ouvir, não é vergonha voltar atrás. Por causa dessa história de não voltar atrás, tem muitos padres que sabem que Jesus não gosta de idolatria e continuam pregando idolatria. Por causa dessa história de não voltar atrás, tem muito pastor que aprendeu errado e continua fazendo errado e não aceita que é errado, porque afinal de contas ele é pastor e não pode assumir que está errado. Mas deixa eu te falar, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem se humilha, por ele será exaltado, e aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Agora preste muita atenção em tudo que eu vou te falar. Tem guerra que não é para você lutar. Pastor, mas é tudo contrário a nós. Neco também era. Eu vou te fazer uma última colocação para ministrar a ceia, para você vigiar o seu coração. Cuidado, não despreze profecias. Você está com dificuldade de ouvir profecia, pastor, mas não estou ouvindo profecia nenhuma para poder desprezar. Cadê os homens casados aqui? Levanta a mão aí. Está com dificuldade de ouvir a voz de Deus, sinceramente. Você tem, de vez em quando, tem dificuldade para ouvir, até eu como pastor tem. Mas alguém tem dificuldade aí, sinceramente? É? Levanta a mão. Ouve pelo menos a tua esposa. Está difícil de ouvir a voz de Deus? Ouve a tua esposa. Cabeça dura. Está aqui falando quem vive quebrando a cara, porque às vezes não escuta a pastora, não escuta a esposa. Ah, mas eu fazia igual Chaves, e aí eu pegava, não, já está definido, já era, vai ser. É só eu? Ou tem mais algum corajoso aí? É assim não, Darcy Júnior? O Senhor está falando de uma forma diferente hoje, né? Quem quer ser mais feliz, levanta a mão para o céu, irmão. Primeiro conselho, vou falar mais também, vou falar com as mulheres também. Eu já chamei pessoas no gabinete para dar conselho, aliás, chamei não, me pediram conselho. E o comedor de feijão aqui, cheio de falha, igual essa que eu mesmo estou confessando na pregação, dou o conselho: não faz isso, não vai dar certo, não faça isso, vai ser terrível, não faz minha filha desse jeito. Aí a minha filha vai lá e faz do jeito. Não, acho que o pastor não orou direito. O senhor orou, pastor? Não, irmão, não faz. Às vezes Deus está usando até uma jumenta para falar com Balaão. Às vezes Deus está usando o rei do Egito, teu inimigo, para falar contigo. Aí você vem e vira assim,
está com inveja. Está com inveja, não tem a coragem que eu tenho. É só comigo que acontece isso? Eu tenho mais alguém aí corajoso? É assim, não é? Que tal, irmão, a gente passar a ouvir a voz de Deus? Começando pela humildade, dando ouvido pelas pessoas que estão perto, pelas pessoas que choram com você, sofrem com você. Já vi demais isso. Pega um conselho com o seu pastor comedor de feijão. Ele fala, faz o B, irmão. Mas aí vem um pastor itinerante, você não sabe nem da onde, nem quantas mulheres tem de lá, e fala para você, faz o C que dá certo. Você despreza o que o pastor comedor de feijão que está junto com você fala, e faz o que o C falou. Porque eu vi na internet, pastor, que não tem nada a ver. Porque eu vi na internet que beber um pouquinho não tem problema. Eu vi, até Jesus bebia, pastor. Um vinhozinho não tem problema. E a gente não ouve a voz de Deus, porque às vezes não é a voz que nos agrada. E às vezes pagamos um preço caríssimo. Mas quem quer fazer literalmente nessa noite de ceia, vai ficando de pé no seu lugar. Quem quer fazer um semi, por que não dizer um semi, um pequeno concerto com Deus? Mais do que ouvir a sua razão, ter humildade. Tem alguém vivo ainda depois dessa mensagem ruim de ouvir? Diga aleluia. Olha para mim, irmão. O rei do Egito foi usado, o diabo foi usado na figura para falar com o pastor e o pastor não ouviu. E vou ser mais além para vocês, crentes que me ouvem, não só na esfera da política, deixa Deus fazer, faça a sua parte, lute, siga o seu exemplo, faça a campanha. Na campanha não é errado mostrar o defeito do candidato, não, sabia, Meraci? Não é errado falar, discutir o caráter, esse não serve não, não vota não. Mas depois que foi eleito não é mais candidato, é autoridade. Depois que foi eleito não é mais candidato, é autoridade. E se Deus permitiu esse Pilatos sobre você, reconheça que existe um Deus que permitiu. Ruim, né? Péssimo. E antes que você pense qualquer coisa, eu não estou mudando de lado não. Continuo não gostando, continuo não concordando. Para ser sincero, estou sob o altar, continuo odiando o que foi feito. Mas eu me lembro que Jesus, em oportunidade de falar mal, em vez de falar mal, ele só falou bem do outro personagem. Em vez de falar assim, olha que injustiça que fizeram com João Batista, ele disse assim, João Batista é o maior homem nascido de mulher. O que Jesus está nos ensinando nesse cenário bipolar que nós vivemos hoje? Em vez de falar o defeito do outro, fala a qualidade melhor que o outro tem. Não coloca lavagem na tua boca, não enche a sua boca de palavrões ou de palavras de baixo calão, para se referir ainda que a pessoa mereça, ainda que a pessoa tenha os adjetivos. Você não vai encontrar Jesus mencionando adjetivos horríveis sobre aquele rei da sua época, a menos o dia que veio contra ele. Quem sabe o dia que Herodes foi contra Jesus aí, que já estudou a Bíblia, levanta a mão assim. Herodes um dia mandou uma guarda atrás de Jesus. Aí a guerra era com quem, irmão? Não, está todo mundo voado, gente, será possível? Está disperso. Um dia Herodes foi contra Jesus, fora o seu nascimento, o outro Herodes, adulto. Desejava conhecer, Jesus não quis falar nada também, etc. Mas Herodes mandou guardas atrás de Jesus, você sabia disso? Sabia? Mandou uma guarnição real atrás de Jesus para intimidar ele. Aí sim Jesus falou, porque agora é comigo. Atacou a mim em pessoa, vieram contra mim. E então ele responde, diga aquela raposa velha. Fala comigo, raposa velha, ladrão de galinha. Diga aquele bichinho escroto. Raposa velha era um palavrão sim, viu, irmão? É o mesmo que chamar de ladrão noturno, que rouba durante a noite, porque veio diretamente contra Jesus. Agora preste atenção, se não estão vindo ninguém diretamente contra você, guarda o teu coração para não sofrer retaliação, porque essa é a palavra que Deus deu a mim, e com certeza tem alguém aqui que se identifica com essa palavra. Põe a mão no coração e fala assim, não seja mais bom que Deus também, fala, irmão.
Fala para você mesmo, não vou ser mais bom que Deus. Pastor, o senhor está exagerando? Não, olha para mim. Tem hora que nós crentes pensamos que Deus está dormindo. Como é que pode Deus deixar fulano governar? Como é que pode Deus deixar um homem daquele ganhar? Ué, Deus está dormindo, irmão? A gente quer ser mais justo que Deus. Esses dias eu vi um pastor falar: Senhor Jesus, por que o senhor não mata aquele camarada careca lá? Vi um pastor falar. Quer ser mais justo que Deus. E maior detalhe, um dos maiores erros do povo de Deus, olha bem para mim, um dos maiores erros nossos, querer ser mais bom do que Deus. Tem alguém aqui que quer ser melhor que Deus? Deixa eu ver. Não? Presta atenção. O camarada está aprontando, está torcendo, está vadiando, está fazendo tudo que não presta, está batendo na mulher, está fazendo, está aprontando, e a gente está, não, mas Deus é um Deus de misericórdia, mano, não faz nada com ele não, tadinho. Você também é assim, irmão? Um dia eu vi uma missionária, que eu não vou falar de onde, ficar com a pena terrível daquele tal do Lázaro, mas não podia ter matado, coitado, uma alma do capeta, irmão. Matava, estuprava, esquartejava e fazia. Viu? Não é missionário, não é daqui não, é lá de fora. Que dó que eu estou do Lázaro, tadinho, deram tanto tiro nele, não podia ter feito isso. Estamos sendo mais bom que Deus, mais justo que Deus. Eu podia falar mais, mas não tem tempo. Levanta a mão quem gosta de ajudar todo mundo aí. Você gosta? Procura saber se é para ajudar mesmo. Há um ditado, e esse não é da Bíblia. Tá? Eu estou pregando a Bíblia, gente. Bíblia. Tem um ditado popular por aí, para quem não sabe, provérbios é ditados populares. Não é só Bíblia não, é ditados populares. Antes de ajudar alguém que está lascado, procura se informar por que ele está lascado. Quem já viu esse ditado popular aí? Só eu? É? Não é assim? Tem outro ditado popular: quem tem dó do miserável, dorme na cama dele. Pastor, por que tem esses ditados? Para a gente aprender a largar de ser bobo e achar que Deus não está vendo para ajudar, fazer, socorrer, organizar. O que chega de gente nessa igreja, liga no telefone pedindo ajuda, você vai ver, irmão, é traficante de droga, andando de carrão. Pastor Marcelo investigou uma mulher que pedia socorro para dar leite para o menino, e a gente é tão bonzinho, que a gente acaba pondo o seu suor trabalhado e abençoado na boca de Satanás, porque nós é mais bom do que o próprio Deus. Cuidado, agora para terminar a mensagem, diga comigo assim: não lute guerras que não te pertencem. Vou falar mais alto, irmão. Não lute guerras que não te pertencem. Não entre em luta que não é para você. E está falando aqui quem já apanhou muito. Provavelmente ainda vou apanhar muito, porque eu não deixei de ser bobo. Até hoje estou. Mas Deus vai dar sabedoria. Estende as mãos para os céus e diga: Senhor Jesus. Essa oração não é para impressionar não, só quero que você repete mesmo. Senhor Jesus, não me deixe cair na maldição de Josias. Repete mais uma vez: Senhor Jesus, me ensina a discernir a sua voz e ter humildade para não perecer como pereceu Josias. Se você entendeu, diga glória a Deus. Aproxime-se, isso, aplaude Jesus. Aproxime-se do altar os irmãos que estão escalados para a ceia do Senhor. Essa era a mensagem que estava no meu coração. Eu queria pregar sobre morte, ressurreição de Jesus, essas coisas, mas Deus falou muito no meu coração. Eu tenho certeza que se Deus usou até o Neco, rei do Egito, para falar, por que não poderá me usar essa noite? Guarde essa palavra 7 chaves no seu coração, amém? Essa oração apresentando os elementos, pastora. Aleluia. O pastor achou que estava todo mundo distraído, mas na verdade estava todo mundo impactado com essa palavra, né? Concentrado, porque quem gostou da palavra aqui? Quem sentiu o que Deus falou?
foi muito forte, mas Deus tem os meios de nos mostrar o caminho certo que devemos prosseguir. E se estamos errados, nada melhor do que nos converter para o lado certo, amém? E nessa noite de Santa Ceia, agora, esse pão, esse cálice, onde é um suco de uva, um pão de padaria, vai se tornar o símbolo, a representação do corpo e do sangue de Jesus Cristo, que morreu por amor de mim, por amor de você, que se rasgou, que se entregou e que ainda está acima de todas as coisas, como o pastor falou, porque Ele morreu, mas Ele vive, Ele ressuscitou, e Ele está olhando por mim, por você, e Ele conhece as nossas fraquezas, e é por isso que estamos aqui, para nos fortalecer através do corpo e do sangue do Senhor, para que nós possamos conseguir continuar a caminhada. Como é triste no dia da Santa Ceia ver esses lugares vazios, porque a gente percebe que o diabo mais uma vez conseguiu afastar pessoas da comunhão do corpo e do sangue de Jesus Cristo, que muitas pessoas deixam a Santa Ceia por qualquer coisa, por qualquer pequena coisa, mas você venceu, você está aqui hoje. Eu quero pedir aos irmãos que está com essas bandejas na mão, para levantar essas bandejas ao céu. E agora, Senhor, nós estamos consagrando ao Senhor esses elementos, o pão e o suco de uva, que agora, Senhor, representa para nós o corpo e o sangue do Senhor, que foi derramado naquela cruz, a sua carne que foi rasgada, que foi chicoteada, que o Senhor se entregou, para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao Pai, acesso à salvação, porque o Senhor diz na tua palavra que aquele que crê tem acesso à vida eterna, e nós cremos, e é por isso que nós estamos aqui essa noite, preparados, Senhor, para participar do corpo e do sangue do Senhor, assumindo, Senhor, a nossa posição de fraqueza, entendendo que o Senhor é a nossa força, o Senhor é aquele que está ao nosso lado, e que por isso, Senhor, nessa noite estamos aqui, prontos para ouvir a tua